Vamos abrir a palavra de Deus em dois livros. Eu vou pedir para você dar uma folhada na sua Bíblia. O livro de 1 Samuel 10:6 e Juízes 6:34. 1 Samuel 10:6, Juízes 6:34. Todos acharam, amém? São dois livros da palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 10, verso 6. E diz a palavra de Deus a seguinte coisa para nós: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Você vai ser mudado por um outro homem. O Espírito de Deus vai descer e se apoderar de ti. Que lugar perigoso é esse essa noite, amém? Juízes capítulo 6, verso 34. Juízes 6, 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesitas se juntaram após ele. O Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a buzina. O Espírito de Deus veio sobre Gideão, ao qual ele tocou a buzina, e o Espírito lhe deu vitória naquela guerra que estava enfrentando. Dois exemplos dessa noite que nós vamos buscar a presença de Deus. Pai, nós queremos te louvar essa noite porque Tu és nosso Senhor. E agora, Pai, quando a Tua palavra está sendo aberta, nós precisamos da ajuda do Teu Espírito. Nós precisamos que essa palavra, ela venha de encontro ao nosso coração e transforme a vida de quem escuta, seja aqui ou pela internet ou assistindo essa palavra. Como diz essa palavra, que o Espírito de Deus tomou conta dessas pessoas, assim aconteça conosco nessa noite, não por causa de nós, mas apesar de nós, que o Teu Espírito Santo tome essa igreja e que nós possamos ser transformados, abençoados para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos dizem amém a essa palavra? Amém. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. As pessoas mais temidas e respeitadas do Antigo Testamento eram as pessoas que eram chamadas de profetas, porque realmente eram pessoas incríveis. Eles tinham um jeito diferente, uma maneira diferente, um toque diferente, algo extraordinário. Quando eles falavam, as coisas aconteciam. Era só eles falarem e Deus se manifestava através deles. Eles realmente tinham uma vida que carregava a nação de um temor a Deus. As pessoas passavam, se você visse um profeta, ele geralmente não ia em salão de beleza, não tinha muito naquela época. Eles eram pessoas muito tementes a Deus e muito simples geralmente. Então, se passava um profeta, o temor que gerava na nação era tão profundo, onde ele passava na cidade, onde ele fazia as coisas, as pessoas ficavam assim meio assustadas, porque o que saía da boca deles acontecia. A palavra de Deus diz para nós que essas pessoas mexeram por vezes a nação de Israel e de Judá. Muitas e muitas vezes um profeta chegava e mexia a nação com uma palavra. Nós vemos profetas mexendo uma cidade com uma palavra. Nós vemos homens entrando dizendo, assim diz o Senhor, e reis se prostrando, porque a coisa estava acontecendo já, segundo a palavra do profeta. Então, na verdade, eram homens cheios da presença do Senhor. Eles eram conhecidos como mensageiros do Senhor, e eles tinham uma frasezinha que acompanha muito a vida dos profetas. E a frase é, assim diz o Senhor. Eles começavam com essa prerrogativa, com esse cartão de visita. Assim diz o Senhor, e realmente era alguma coisa que arrepiava a vida das pessoas. Quando eles falavam, essas coisas começavam a acontecer, e eram homens santos de Deus. Eles tinham como orador de uma missão,
Deus dava para eles algum recado, uma missão, vá até determinado lugar e fale determinada coisa, nem sempre era boa. Você vê, por exemplo, alguns profetas deitando dias e dias de um lado e na frente do povo, e não saía do lado, o povo, o que você está fazendo? Assim diz o Senhor, e aí vinha a mensagem. A outra vez ele furava o muro, e o que você está fazendo? Furando o muro, dá tanto trabalho construir o muro contra os nossos inimigos. Que assim diz o Senhor, dias virão que esse muro será arrebentado do jeito que eu estou fazendo, porque vocês não estão isso, não estão aquilo. E eles traziam a mensagem de Deus. Ora, ele é chamado de vidente, de profeta. Uma coisa que acontecia muito é que eles confrontavam o erro da nação. Eles olhavam e confrontavam aquilo que estava errado, e também muitas vezes eram tidos como estranhos, né? Ver, por exemplo, João Batista vestindo pele de animal e comendo gafanhoto e mel. Deve ser uma delicinha, né? Principalmente aquelas pernas do gafanhoto com aquele melzinho. Aleluia, amém? Quantos gostariam de ser chamados a profetas aqui essa noite? Diga amém. Mas eram homens temíveis, temidos, porque realmente o Senhor vinha sobre eles. Agora, preste bem atenção que o segredo que fazia esses homens ser desse jeito, não era o jeito que eles se vestiam. É que quando eles chegavam, a atmosfera espiritual mudava. Quando eles entravam num lugar, a atmosfera mudava. É como se anjos e anjos de Deus viessem juntos com aqueles homens. E eles entravam em algum lugar e você dizia, uau, tem algo diferente aqui. O Espírito de Deus vinha sobre eles. O Espírito de Deus vinha sobre as pessoas. O Espírito de Deus tomava conta daquela situação. A Bíblia conta histórias de profetas sendo cercados por exércitos inimigos e com uma só oração o Senhor mudar e colocar o exército inteiro cego e o profeta puxando eles dizendo, vamos aqui, me acompanha, me acompanha. Um exército inteiro, por conta de uma oração, foi derrotado. Assim, esses homens, eles tinham algo diferente. Eles tinham o que nós temos chamado, nessa sequência de palavras, de a presença. A presença de Deus capacitava eles para que eles fizessem alguma coisa e mexessem na nação. A capacitação do Espírito Santo fazia que eles vivessem o sobrenatural. Eu acredito, queridos irmãos, vocês estão aqui essa noite, que uma das coisas que nós, como cristãos, nunca podemos deixar acostumados em nossa vida, é nós passarmos um culto, ou 2, ou 3, e entrarmos no lugar sem sentir a gloriosa presença do Espírito Santo. Eu acho que nenhum cristão pode se acostumar a entrar num lugar e confundir a presença do Espírito Santo com algum ritual, alguma coisa que você venha, porque eu acho que é bom, acho que é saudável. Não. Há um poder sobrenatural aqui essa noite. Há um poder sobrenatural de Deus. E quando Deus está no lugar, você é aquecido, você se sente bem, você sente paz. Mas mais do que isso, algo sobrenatural acontece em nossas vidas. Sinais e maravilhas aconteciam. O Espírito Santo vinha sobre eles e o Espírito Santo carregava o lugar onde eles pisavam. E eles ligavam os propósitos de Deus às coisas da terra. Eram homens que traziam a presença de Deus e de repente você era tocado e tomado pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda hoje tem descido sobre pessoas para capacitá-los. Mas a unção que desce, que a gente chama de graça, graça é um favor imerecido, a unção que desce é de graça, você não paga nada. A salvação é de graça, o poder do Espírito Santo é de graça, mas essa unção que desce sobre nós, também ela tem que ser mantida viva. E isso é uma responsabilidade pessoal. Eu vou repetir isso. A unção que desce sobre nós, ela tem que permanecer viva. E isso é responsabilidade nossa. Muitas pessoas encontraram com Jesus em sua caminhada. Muitos foram até por ele curados. Num toque da mão dele, foram curados. 10 leprosos foram curados. Só um voltou para agradecer. Isso significa
que a presença de Deus curou, mas só um voltou com um milagre maior para casa, que é o milagre do agradecimento. Então, o que nós fazemos com o nosso encontro? O fator de você encontrar com Deus é maravilhoso, mas o que você faz com o seu encontro? O fator de um dia você entrar num culto e sair de lá chorando é maravilhoso, mas o que você fez com esse encontro? O que mudou em sua vida? Qual atitude você tomou? O que reagiu em você? Essas são perguntas que cabe a nós responder em nossa responsabilidade. Eu queria que nós meditássemos alguma coisa enquanto o nosso tecladista está chegando, que hoje nós temos ceia. Eu queria colocar algumas palavras para nós pensarmos essa noite, para esclarecer esse tema, sobre a presença de Deus. Olha, em primeiro lugar, é uma progressão. Eu sei que talvez muita gente diz, como assim, pastor, progressão? Mas estamos progredindo. A Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia diz sobre a noiva de Cristo. Ela começou há 2000 anos atrás e hoje ainda somos a noiva, né? De Jesus Cristo sendo preparada para Ele. Então existe uma progressão. Nós começamos como uma criança, não é? E estamos andando e amadurecendo até o dia que o Senhor nos levará para a sua glória. Como você pode dizer amém? Então isso é uma progressão. Deus está nos preparando para estarmos com o Senhor. Temos muitos enganos no nosso mundo religioso, tem muitos falsos profetas, mas a noiva de Cristo está sendo preparada. Eu vou te dar uns versículos para você acompanhar. Primeiro, anote aí, eu não vou ter tempo de ficar repetindo e nem falar inteiro, tá? Mas quem está anotando, Isaías 9:7 diz, do incremento desse principado e da paz não haverá fim. Incremento é aumento. Deus tem aumentado desde o início que Deus colocou fazer um reino para Jesus Cristo. Deus tem aumentado, tem acrescentado. Diz a palavra de Deus em Efésios 5:27, que Deus está preparando uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. E diz, pastor, parece que aqui nos últimos dias a religião tem se tornado mais fria, mais isso, mais aquilo. Verdade, para alguns. Mas no meio dos alguns falsos, Deus tem fortalecido aqueles que são verdadeiros. Eu costumo dizer que no meio da igreja tem uma igreja. No meio das pessoas que assistem o culto, tem os fervorosos, e tem aqueles que vêm ao culto porque estão achando que é um bom lugar e é. E tem aqueles que vêm ao culto porque é trazido por alguém, né? Tem aqueles que vêm ao culto por várias razões. Mas se você está aqui e você está buscando a Deus fervorosamente, eu quero dizer que há uma progressão em sua vida. A Bíblia diz em Provérbios, diz que nós vamos brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O dia perfeito não aconteceu. Provérbios 4:18 diz que nós vamos brilhando mais e mais. Brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Por exemplo, em Efésios 4, diz que Deus deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, mestres, enfim, evangelistas. Então, esse ministério profético, a unção de Deus, separando homens para ser profetas, mestres, apóstolos, evangelistas, ainda está sobre a igreja. Então, nesse lugar, nessa noite, a unção de Deus está aqui, nesse lugar, nessa noite. A presença, na maioria das vezes, atinge os sedentos e os maduros. Eu poderia dar muitos exemplos, não vou me delongar. Atos 2, por exemplo, diz que 500, diga comigo 500, só para você gravar. 500, diga forte, 500. Sabe quantos permaneceram para ser cheios do Espírito Santo? 120. Dos 500 que viram Jesus subindo, 120 permaneceram diante dele para buscar o enchimento do Espírito Santo. E olha que eles viram Jesus ressurreto. Mas só 120 foram os mais sedentos. Sabe o que aconteceu com os mais sedentos? Foram cheios do Espírito Santo. Atos 2 diz que veio um vento, veio também um fogo, e os 120 foram transformados pelo poder de Deus. Como você pode dizer amém?
Então Deus visita os sedentos, amém? Quantos são sedentos pelo Senhor aqui? Mas tem um outro grupo aqui que eu chamo de desinteressado. É aquele grupo que, olha, eu venho à igreja, mas eu não sei o quanto estou interessado que Deus transforme minha vida, me pegue, mexa comigo, eu gosto da minha vida do jeito que está. Ou alguns vêm à igreja só passando, alguns vão à igreja só para fazer um oi e tal, tudo mais. Mas eu quero te contar uma história que aconteceu comigo lá na chácara, que eu fiquei impressionado. Na época, uns mais de 10 anos atrás, nós estávamos com um grupo jovem lá na chácara, e nós começamos a buscar ao Senhor. E aí nós fizemos uma coisa assim, abrimos as portas da igreja para o lado de fora. Mas é um bairro que às vezes passam pessoas, tem um presídio que desce e tal, algumas vezes passam pessoas meio assim estranhas. E dessa vez que nós estávamos com o grupo jovem ali, entrou uns 7 jovens. E assim que eles entraram, eles já cruzaram o braço e colocaram aquele rosto e diz: nós não estamos aqui por brincadeira. E o pessoal jovem não percebeu porque eles estavam de costas. Mas eu estava pregando a palavra de Deus. E eu estava falando sobre o poder de Deus. E aqueles 7 jovens ficaram ali atrás, ficaram atrás do nosso salão. E eles, o principal, o mais forte, o mais alto, que parecia o líder, ele travou o braço e ficou meio olhando e fitando. E os outros, meio que dando risadinha, ficaram olhando ali atrás. E eu falando e pregando sobre o poder de Deus. E naquela hora, desse momento, eu parei a mensagem e olhei bem para o grande. Eu falei: Senhor, se o Senhor derrubar o grande, fica mais fácil. E eu olhei bem para o grande que estava assim parado atrás. E eu olhei para ele e disse assim: ei você! Ele assustou que eu parei a mensagem. Estava cheio de jovens. Você atrás, estou falando do poder de Deus. Alguma vez você já viu o poder de Deus na sua vida? Ele assustou, destravou os braços, olhou para mim e falou: não, nunca vi. Eu falei: então vem para cá. Se você quer, sai do seu lugar ali atrás e vem para cá no corredor. E ele veio, ficou espantado ali. Eu falei: Jesus, o cara é grande. Ele era alto, forte. E eu olhei para ele e falei: Jesus, se o Senhor derrubar esse, eu não duvido de mais nada. Aí ele veio assim andando no meio do corredor. Eu impus as mãos sobre ele. Eu falei: se você quer Jesus agora, repete comigo essa oração. Ele abriu, eu falei: abre as mãos para receber o que Deus tem. Ele abriu as mãos, eu ergui meu braço assim. Eu falei: repete essa oração de entrega. E ele fez a oração. E a hora que ele fez a oração, irmão, veio um raio do poder de Deus. E aquele menino foi para o chão. Quando ele foi para o chão, os 6 que estavam com ele correram, abraçaram ele no chão e todos começaram a chorar e a aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. O nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus de unção. Está em toda a Bíblia. Você vê homens e mulheres tendo encontro sobrenatural com Deus. A palavra de Deus diz aqui, por exemplo, de pessoas que nem estavam pensando em Deus e foram tocadas por Deus. Um exemplo, Ciro, o grande líder da Pérsia, o rei da Pérsia, temido por todas as nações. E Deus dá uma profecia muito tempo antes dele nascer, dizendo: eis que levanto o meu servo Ciro. Como assim, meu servo? Ele não era crente, não era nada. Mas Deus o levantou. Deus usou a vida dele. Diz que quando ele conquista Jerusalém, porque Deus estava corrigindo o povo dele, quando ele conquista Jerusalém, um dos profetas acompanha dizendo: Ciro, Deus já tinha falado de você. Olha o nosso livro. E cerca de 1 ano depois, ele libera os judeus para servirem ao Deus verdadeiro novamente. Homens usados por Deus, sem nem saber que Deus existia. A palavra de Deus diz, por exemplo, de Cornélio, que não era crente, não era nada, mas buscou a Deus na sua casa. Em Atos capítulo 10, fala sobre ele, dizendo que Cornélio se debruçou a buscar a Deus. O Espírito de Deus veio através de Pedro e encheu toda aquela casa. Então, eram homens que
E muitos de nós que estão aqui essa noite poderia dizer: pastor, eu era uma dessas pessoas que eu não queria nada com o Senhor. Uma das pessoas que eu recebi aqui na igreja tempos atrás, ele me contava uma história muito bonita. Ele falou: pastor, sabe como eu recebi Jesus como Salvador? Eu estava passando em frente de uma igreja, olha que coisa maravilhosa. Diz que ele estava passando em frente de uma igreja e o irmão foi até o lado de fora da igreja, passou o portãozinho da igreja, passou a calçada e conforme ele estava subindo, estendeu a mão para ele e disse: ei, você não quer entrar, escutar a palavra de Deus? Ele disse: pastor, eu não estava pensando em Deus. Mas o irmão saiu de dentro do templo, passou o portãozinho, estendeu a mão para mim e disse: ei, você não gostaria de escutar a palavra de Deus? É tão gostoso. Ele disse: uau, acho que eu vou fazer isso. E entrou e se converteu e serve ao Senhor. Talvez cada um de nós aqui teve uma mão estendida do poder de Deus em sua vida, buscando você. Pessoas desinteressadas, mas que foram abraçadas pelo Espírito Santo. Eu brinco muitas vezes, né? Eu sei que a Fernanda não liga que eu conte, mas a Fernanda é um exemplo tão claro para mim que Deus pega os grandes e os pequenos, amém. Você é grande, mais ou menos. Mas a Fernanda sentava aqui nesse banco com Fernanda e a Maria. E quando eu passava de uns 20 minutos da mensagem, ela já começava a olhar para o relógio. E fazia bem na minha frente, eu via todo domingo. Eu falei: um dia Deus te pega, um dia Deus te pega. E Deus pegou ela no acampamento. Eu me lembro que nós estávamos juntos no acampamento e falando sobre o poder do Espírito Santo. E ela começou a sentir um calor. E a Paula que estava do lado dela, e ela começou a chorar e dizer: Paula, eu não sei o que está acontecendo comigo, um calor, um negócio, eu só não paro de chorar. Eu disse: não tem problema não, filha, é o Espírito Santo. Ele disse: como não tem problema, eu não paro de chorar. O Espírito Santo está aqui essa noite. Ele pega grandes e pequenos, ele pega gente famosa, ele pega gente que é simples. No mesmo altar, reunimos todo tipo de pessoa que foram alcançados por Jesus. Quantos podem dizer amém a essa palavra? Mas a última ali é a soberania de Deus, porque a palavra de Deus diz a respeito da soberania, e eu acho que tem muita gente varrendo por baixo do tapete da vontade de Deus, muita coisa que não é vontade de Deus. Eu quero compartilhar com você, porque Deus tem levado a culpa de coisas que Ele não fez, ou Ele não faz. Quando você vê, por exemplo, um versículo da palavra de Deus, qual é a vontade de Deus, eu queria te dar um versículo. 2 Pedro 3,9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Ou seja, qual é a vontade de Deus? Que todos sejam alcançados, que ninguém pereça. Essa é a vontade de Deus. Agora eu te pergunto, tem gente perecendo nesse mundo, sim ou não? Tem. E é a vontade de Deus? Não. Tem gente sofrendo nesse mundo, tem ou não tem? Tem. É a vontade de Deus? Não, Deus não tem nada a ver com isso. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que nós temos que nos responsabilizar por resultados, por situações que nós provocamos, e uma delas tem a ver com avivamento. Por vezes nós temos afastado a presença de Deus, porque nós achamos que só escutar a palavra do domingo é suficiente para me levar próximo de Deus, e essa não é a questão. Nós nos reunimos aqui no domingo, e é um momento maravilhoso de nós estarmos aqui no domingo. Eu louvo a Deus, incentiva, a gente vê o grupo cantando, as pessoas buscando, porém, isso não é suficiente. O avivamento, ele parte de uma entrega da nossa vida. Você quer ter um avivamento na sua vida? Entregue sua vida. Você quer ser cheio do poder de Deus? Entregue a sua vida ao Senhor. O encontro é divino, ele vem do alto, mas a responsabilidade de manter a chama na nossa vida é nossa. Você tem que colocar os gravetos da sua entrega, para que o Senhor continue queimando em sua vida. Você tem que colocar os gravetos da entrega, para que o Senhor continue fazendo a obra em seu coração. E eu queria dar 2 exemplos para você, para a gente poder entender o que eu estou falando. O primeiro exemplo
é um exemplo de um personagem que se deu mal. A Bíblia chama ele de Saul. E esse é o primeiro rei de Israel. Se perguntarem para você qual é o primeiro rei de Israel, pode dizer, Saul é o primeiro rei. E ele se deu mal, porque a Bíblia fala que a início, né, ele era tão jovem e tão belo, e o mais alto do povo. Ele era mais alto do ombro para cima. Do ombro para cima ele é mais alto. Diz que você olhava o povo de Israel e Saul era o mais alto do ombro para cima. Então ele tinha aí o que? Uns 15 centímetros a mais que todo mundo da nação. Então ele era o mais alto, ele era o mais belo. A Bíblia diz, jovem e tão belo e tão alto. Eu imagino que se fosse hoje, nós teríamos muitas irmãs solteiras da igreja com o hashtag Saul. Tão belo, tão jovem, tão alto. E eles ali, vê que ele começou tão bem, Deus lhe deu beleza, Deus lhe deu altura, Deus lhe deu graça, Deus lhe deu a sua juventude. A Bíblia diz que ele era corajoso, mas ele termina a sua vida como alguém ruim na presença de Deus. De todas as qualidades, ele venceu várias batalhas. Várias batalhas contra os filisteus, várias batalhas contra o povo de Israel, mas ninguém fala em Saul como aquele que venceu. Vai dizer do final da vida dele, quando ele deixa a presença de Deus, e perdendo a presença de Deus, ele perde uma guerra que ele busca o suicídio. Ele não é lembrado pelos momentos extraordinários que teve na presença de Deus. Ele não é lembrado pelos momentos incríveis que passou com o poder de Deus. Ele é lembrado pelo final da vida, quando a presença de Deus se vai. A Bíblia diz uns versículos mais tristes de toda a Bíblia. Um dos versículos mais tristes de toda a Bíblia. A Bíblia diz, e então o Espírito de Deus deixou Saul. Acho que não há versículo mais triste quando Deus se vai. Quando Deus insiste com uma pessoa, para ele se render, para ele voltar, para ele reativar. E o carvão, né? E a brasa vai apagando. E vez após vez a pessoa diz, não vou, não faço, não rendo, não me dedico. Eu quero mostrar um texto da palavra de Deus para você. Abra comigo lá, não está projetado. 1 Samuel 10:5. 1 Samuel 10:5. Olha só isso. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade, entrarás em um rancho de profetas, que desce do alto a trazer de ti saltérios e tambores e flautas e harpas, e profetizarão. Agora olha o verso 6, que verso mais lindo. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e te mudarás em um outro homem. Sabe esse versículo que eu dei no início? Fala de Saul. O Espírito de Deus virá sobre ti, e te tornarás um novo homem. O Espírito de Deus, Saul, virá sobre ti e te tornarás em um outro homem. Você pode dizer amém esse versículo? Mas o encontro que ele teve dependia que ele mantivesse diante do Senhor. Porque Deus toca a nossa vida, mas nós temos que manter o encontro que nós temos. Os dons são gratuitos, mas a maturidade custa caro. Eu vou repetir isso. Os dons de Deus, inclusive a salvação, é gratuito. Deus não cobra nada de você. Quantos hoje são salvos por Cristo, amém? Levante a mão. Quantos se entregaram a Jesus? Quantos sabem que você não pagou nada por isso, você é salvo pela graça. Porém, a maturidade custa caro, meu amigo. Você tem que permanecer firme diante do Senhor.
O encontro aconteceu para Saul começar bem, né? Deus olha nosso potencial e dá aquele gás, né? Dá aquela força, levanta o teu ânimo, te coloca para cima. Você encontra Deus, os céus se organizam para te ajudar, a palavra é dita, mas nós somos o que nós andamos, nós somos os passos que damos, nós somos a caminhada, não só o começo. E eu quero dizer isso para você porque Saul destruiu o seu chamado com uma série de atitudes desastrosas. Ele destruiu o mover de Deus na sua vida por uma série de atitudes que acabaram custando muito alto. A Bíblia fala que ele era um rei não confiável. Num determinado momento diz que o Espírito Santo se retira dele e ele busca matar Davi, por causa da inveja. E olha só o que acontece, você vai ficar chocado com essa palavra. Eu fiquei, abre lá comigo em 1 Samuel 19, 20. Estamos olhando na Bíblia, 1 Samuel 19, 20. Que passagem chocante é essa aí? Olha só, olha como Deus te busca. Olha como Deus ama a sua vida. Olha só. Então, 1 Samuel 19, 20. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles o Espírito de Deus, e veio sobre os mensageiros de Saul. Diga assim comigo, mensageiros de Saul. Aí o verso 21, e avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda o terceiro grupo de mensageiros, os quais também profetizaram. Então Saul foi pessoalmente a Ramá, e Deus o tomou novamente. Eu quero simplificar a passagem, é um pouco longa, mas olhe para mim um pouquinho. Saul queria matar Davi, e envia um grupo para matar Davi, e o grupo que ele envia vai num lugar onde estava cheio da presença de Deus, onde Samuel estava presidindo e a unção de Deus estava. Quando o primeiro grupo vem até Samuel, eles foram cheios da unção e começaram a profetizar. Não mataram Davi. Sabe o que significa? Que qualquer assassino que passar por aquela porta com tentativa de fazer mal a mim e a você, pode agora mesmo ser dominado e tomado por Deus de tamanha forma que ele saia daqui salvo e cheio da graça do Espírito Santo. Isso que é chamado de graça. Ela não vem para quem merece, vem para quem não merece. Aí vem o segundo grupo. Saul falou, não, esse primeiro é grupo fraco, deve ser grupo de cantor, instrumentista, gosta de louvor, essas coisas. Vou mandar o segundo. Mandou o segundo grupo de assassinos. Quando ele chega naquele ambiente cheio do poder de Deus, aleluia, eles são tomados e transformados pelo poder de Deus. Aí o Saul falou, não é possível, eu vou mandar o terceiro grupo de assassinos. E ele mandou o terceiro grupo de assassinos. E o terceiro grupo disse... Eles chegaram para matar Davi, cheio do ambiente. Eu imagino que eles viram os colegas tudo no chão chorando com a presença de Deus. O terceiro grupo entra e diz, vamos matar Davi. De repente a unção que estava naquele lugar dominou aquele grupo e eles foram cheios do Espírito Santo. Aí Saul falou, não é possível. Saul mesmo foi pessoalmente. Saul mesmo foi pessoalmente. E a Bíblia diz que quando Saul chega naquele lugar, também cheio do Espírito Santo, ele também foi cheio do Espírito Santo e começou a profetizar e a louvar ao Senhor. E diz que o tamanho do poder de Deus foi tão grande. Você sabe qual é uma dos orgulhos do rei? Sua roupa. O rei se orgulha da sua roupa. Não é essas roupas com as nossas marquinhas, não. É aquelas roupas assim, célebres, né? Que quase ninguém tem. Paga-se, né, um cachecol, uma quantia tanta, né? E aquela roupa toda, quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele se despiu, ele se jogou no chão e disse, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Um assassino, um perseguidor, mas que foi alcançado pelo poder de Deus. Mas sabe, a questão não é o encontro, porque Deus vai estar sempre se encontrando conosco. É o que nós fazemos com o encontro. Saul foi cheio,
Saul foi dominado pelo poder de Deus, não uma vez, mas várias. Ele vinha aos cultos e sentia a glória de Deus. Porém, a Bíblia diz que em um determinado momento, a Bíblia fala que ele deixou o Senhor. Não é o impacto da presença, é o que fazemos com o impacto. Eu não preciso abrir lá. Salomão também foi nessa sequência. Deus disse para ele a seguinte coisa. A Bíblia diz: e se indignou-se Deus contra Salomão. 1 Reis 11:9, não precisa abrir. Diz: portanto, desviaram o coração do Senhor, o qual Deus lhe apareceu 2 vezes. Deus apareceu para Salomão 2 vezes. E no final da vida, ele foi fazer arte. E Deus ficou triste com ele. A Bíblia diz assim, que de todas as pessoas que você tem que tomar cuidado na sua vida, uma chama-se Espírito Santo de Deus. É a única. O Pai é poderoso quanto Jesus. Jesus é poderoso assim quanto o Pai. O Espírito Santo é poderoso como os dois, mas de ninguém, nem do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo, existe um versículo igual a este: não entristeçais o Espírito. De todos, não há nada. A Bíblia fala que falaram mal de Jesus, crucificaram Jesus, mas a Bíblia não fala, não entristeça Jesus, mas diz, não entristeçais o Espírito de Deus que vem sobre vós. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, quando eu entro num culto, é respeitar o Espírito. Se tem uma coisa que eu aprendi quando eu entro no culto, é temer o poder do Espírito Santo. Porque a Bíblia não diz, cuidado para não entristecer o Pai, não diz cuidado para não entristecer o Filho, mas diz, tome cuidado para não entristecer o Espírito de Deus, porque Ele é sensível. É aquela presença que vem no culto, e quando Ele te toca, a primeira coisa que deve fazer, é você se render à presença dEle. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que torna Jesus real para você. É quando Ele ilumina você que você vê os céus abertos. Foi o que aconteceu com Estevão. A Bíblia diz que Estevão estava recebendo pedras e mais pedras e mais pedras, e de repente a Bíblia diz, o Espírito tomou Estevão e os céus se abriram. Não, na verdade a gente pode traduzir também dessa maneira assim, o Espírito tomou Estevão e ele viu agora os céus abertos, porque os céus estavam lá, mas agora ele viu, porque o Espírito abriu para ele os olhos. O Espírito abriu para ele os olhos. Ele teve os olhos abertos, porque ele foi cheio, ele foi tomado pelo Espírito, e os céus abriram e ele viu Jesus à direita do Pai. Se você não tem o Espírito, os céus não se abrem para você. A palavra de Deus diz para nós, e a terceira e última coisa é essa: um personagem que se deu bem com a presença de Deus, chamado Gideão. Poderia colocar outros, mas Gideão atrai muito a nossa atenção, porque ele era um juiz, um libertador. A Bíblia diz que essa palavra juiz, né, é diferente para nós hoje, né? Nós temos a ideia do juiz com aquele martelo para dar a sentença e tudo mais, porém, juiz na Bíblia é o camarada libertador, ele ia para a guerra, ele salvava o povo, um pouco diferente da nossa ideia de juiz. Mas a palavra de Deus diz que em Hebreus, este homem, ele foi tomado pelo Espírito de Deus de tal forma, que em Juízes 6,16 diz, o Senhor disse, portanto eu hei de ser contigo. E a Bíblia diz que a primeira coisa que ele demonstra é medo. Ele tem muito medo. Os midianitas estavam cercando, o exército estava matando o povo de Deus, e a Bíblia diz ali em Juízes 6,12, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele respondeu logo, uma coisa estava dentro do peito dele. Agora preste atenção, que o que está dentro do peito de Gideão é o que está dentro do peito da maioria de nós. A palavra de Deus diz em verso 13, Gideão disse, Senhor, se tu estivesse conosco, então como é que veio isso sobre nós? Como que os midianitas estão vencendo a nação de Israel, se o Senhor é o nosso Deus?
A segunda coisa que ele fala é: o que é feito as tuas maravilhas que nos contavam? Eu escutei que o Senhor fazia tanta coisa e agora o Senhor não está fazendo. Onde estão as tuas maravilhas? E a terceira coisa que ele fala para Deus, impressionante, que está muitas vezes dentro de nós, é essa: o Senhor nos desamparou. Porque nós logo relacionamos que se eu estou em luta, se o meu trabalho não está bem, se a minha família não está ok, se eu não tenho tanto dinheiro como eu quero, se a minha vida não está tão legal, é porque Deus me desamparou. E Deus vai mostrar para Gideão que não é isso. Ele vai mostrar para Gideão a seguinte coisa: filho, olha, as batalhas estão aí, mas elas não têm nada a ver comigo. Essas batalhas que você está enfrentando, elas vão ser vencidas o dia que eu me apoderar de ti. O dia em que o Espírito Santo descer sobre ti, a vitória certamente chegará. A palavra de Deus diz que ele teve medo quando o anjo chegou. Imagina, o anjo chegou para ele, a primeira coisa que ele falou, trocando em miúdos: eu estou com medo, tudo desamparou. Ele estava malhando trigo no lagar. O que significa isso? O trigo era a coisa que eles comiam o pão. Ele estava malhando o trigo no lagar, no meio do barro, porque quando vinham os inimigos queriam roubar o trigo. Então, se estivesse no meio do barro, eles não viam o trigo. Então, Gideão estava pisando no meio do trigo, tá certo? Estava buscando ali uma maneira de esconder o pão dos seus inimigos. E aí, nesse momento, chega o anjo e diz: o Senhor é contigo. Ele diz: não pode ser, o Senhor errou o endereço, não pode ser, eu não sou esse homem, eu não tenho essa vitória, e eu não posso fazer isso. Eu sou o menor da casa do meu pai, eu tenho problemas familiares, meu pai é um idólatra, eu estou cheio de problemas, certamente o Senhor não é comigo. O Senhor errou o endereço, seu anjo. Ele disse: não, é você mesmo. E se você trocar em miúdos, ele está dizendo a Deus: eu tenho muito medo, eu sei que eu estou perdendo tudo e a vida não está fácil. Aí Deus falou assim: eu vou melhorar, chama o exército aí. Aí ele chamou o exército. 32 mil homens se reuniram a ele, amém? Deus falou: tá ruim, hein? Fala, quem tem medo volta para casa. E milhares voltaram para casa. Aí Deus falou: vamos fazer uma caminhada bem longa, e aqueles que beberem água, colocando a boca na água, como um cachorrinho, você pode mandar embora. Aí a gente não ficou olhando: vai embora, e isso é a maioria, hein? Vai embora. Depois de uma caminhada longa, a primeira coisa que eles fizeram é colocar o rosto dentro d'água, porque eles sabiam que estava com muita sede. E Deus falou: mas todo aquele que se ajoelhar e com a espada e olhar e trazer água para a boca, este é um valente soldado meu. Este você separa. Dos 32 mil sobraram 300. Ele teve medo. Claro que teve. Como que eu vou vencer com 300? Já não estava vencendo com 32 mil. 32 mil era muito pouco. O exército inimigo era 100, 200 mil. Eram como a areia do mar. Ele não tinha exército para isso. Como eu vou vencer? Filho, você vai vencer assim: ajoelha como um guerreiro e não como um cachorro. Porque se Satanás está roubando a tua vida, está roubando porque você tem se ajoelhado de maneira errada, tem colocado a boca na água. Filho, levanta a tua cabeça, pega na tua espada, olha para o alto, observa o teu redor, porque Satanás será expulso da tua vida. A presença de Deus é o que faz a diferença. A presença de Deus. A palavra de Deus aqui diz para nós que Moisés enviou 12 espias para a terra, e 10 voltaram com relatório com medo. E ainda mesmo assim, a Bíblia diz, depois de todos esses feitos, que ainda ele teve medo, e Deus disse assim: filho, olha, vamos fazer o seguinte, pega aí o teu pessoal e vai lá no exército inimigo. Vamos imaginar que o exército inimigo era desse canto, vai lá e desce no meio do exército inimigo, e escuta o que eles estão falando. Uma boa estratégia, amém? O que você tem medo na vida? Desce no meio deles, escuta o que Deus está fazendo. E ele falou: como? Falou: leva o moço com você. Leva o moço com você. Leva o teu moço com você.
Mas desce lá. Ele desceu. E ficou escutando. E Deus tinha dado um sonho para aquele pessoal. E o sonho é que Gideão estava vencendo a guerra. E mais uma vez Deus encoraja o coração dele. Mas o que mais me chacoalha é o verso 34, eu já estou encerrando. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina e se juntaram após ele. Foi o Espírito de Deus que revestiu a Gideão. E quando essa palavra revestir no hebraico, ela é colocar sobre. Veio e colocou sobre ele, sobre ele, sobre ele. O fogo de Deus veio sobre ele. Ou vestiu, como diz outra tradução. E ainda a ideia de como uma luva. Que Deus veste você. Ele não tira você. Ele não apaga você. Mas Ele te enche de poder. E você vai enfrentar os seus problemas, as suas dificuldades, mas agora com a presença dEle. Ele não tira quem você é, você não apaga, você não some, você só é revestido para enfrentar as suas questões. Ele vai vestir você como uma luva divina e encher a tua vida. Eu queria terminar com esses pensamentos que diz a seguinte coisa, voltando lá para a nossa primeira palestra sobre a presença de Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 8, quando Deus disse para Adão, onde tu estás? A Bíblia diz que Deus passeou no jardim do Éden e chegou para Adão e disse, onde tu estás? E Adão disse, Senhor, o negócio ficou feio aqui em casa. Houve pecado, nos afastamos. Mas Deus estava perguntando, onde você está, filho? Para eu fazer uma restauração acontecer com você. Irmãos, eu tenho desafiado o meu coração, espero que você também. Estamos diante da ceia do Senhor, quando Jesus pegou o pão e o cálice e soprou sobre os discípulos. Ele disse, recebei o Espírito Santo. O que torna a sua vida uma vida de vitória é Deus tirar um espírito que não é dele de dentro de você, de dentro do seu corpo, de dentro da sua empresa, de dentro da sua vida, da sua família, da sua casa. Deus tira o que não presta e coloca o Espírito Santo dentro de você. É isso que te dá vitória. Quando Jesus foi ao céu, Ele disse, não deixarei vocês órfãos. Ele disse, receba o Espírito Santo. Porque Ele vai ajudar vocês a caminhar em vitória. Querido, a presença que nos capacita é o Espírito Santo. Entre o exemplo de Saul, que foi cheio, não uma vez, várias, e o exemplo de Gideão, que foi cheio, mesmo com medo, mesmo parecendo bem mais limitado que Saul, mesmo parecendo bem menos do que Saul, mas se rendeu mais. Fique com aquele que se rende mais. Faça alguma coisa essa semana. Tire padrões mornos da sua vida de busca de Deus. Rompa com alguma coisa. Rompa em alguma área. Busque a Deus. Põe teu rosto no chão. Vai no meio da tua sala e clama a Jesus. Faz algo que você nunca fez. Faz algo que você nunca realizou. Faça algo que você nunca buscou. Busque a Jesus de um jeito que você nunca fez. Essa pergunta me dói na alma quando Deus fala, onde tu estás, Adão? Deus quer fazer uma obra em nossa vida. Deus vai descer com o seu Espírito. Ele te visita com poder. Ele te enche com poder. Mas é tua responsabilidade manter. Você sai no domingo dizendo, glória a Deus, semana vai ser diferente. Tem acontecido comigo, tem acontecido com você. A gente sai do culto de domingo dizendo, glória a Deus, aleluia, essa semana vai ser diferente. Mas a partir de segunda é o campo da nossa batalha, onde você diz, alguma coisa tem que ser diferente essa semana. Eu tenho que fazer algo diferente. E a gente pensa em coisas muito extraordinárias. Eu quero pedir para você pensar no teu Deus extraordinário e parar de buscar atitudes extraordinárias. Busque uma atitude simples. Faça coisas simples. Deixa o Espírito Santo tomar conta da sua vida. Deixa o Espírito Santo encher a sua casa. Abra a Bíblia. Se ajoelha no meio da sala. Vai lá no teu quarto, põe o rosto no chão. Faça alguma coisa para que o Espírito Santo não vá.
mas que ele permaneça. Para que o Espírito Santo não se vá, mas permaneça. Assim a gente aprende a ter temor de Deus. Nós somos pó, mas nós precisamos aprender a buscá-lo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, em nome do Senhor.